Boa noite, pessoal. Professor Bruno. Nós hoje iremos continuar com aquela revisão. Ficou faltando aí algumas partes importantes a respeito das revoltas que nós vínhamos estudando, as revoltas nativistas, aquelas revoltas que não tinham caráter de fazer emancipação junto a Portugal, eram revoltas que foram motivadas simplesmente pelo fato de descontentamento com a questão econômica. Portugal, passando por algumas situações, alguns problemas econômicos, principalmente depois da União Ibérica, ali por volta de 1640, Portugal então se vê sem saída, tendo que garantir a sua sobrevivência. E aí aumenta os impostos e, em represália, acabamos tendo uma série de revoltas de cunho nativistas. Então, nós iremos abordar essa temática também. Vamos falar sobre essas revoltas nativistas mais um pouquinho, porque é um tema de muita importância para nossos concursos, né? Principalmente aí em perfil militar. Então, essas revoltas, elas estarão sempre guardadas aí no nosso coração. Eu vou fazer a apresentação aqui de tela, como a gente costuma sempre fazer. Então, tivemos aí esses três governadores gerais, né, os mais importantes ao todo da colônia, ao todo do período colonial. Nós tivemos outros governadores gerais, só que a historiografia que é utilizada aqui no Brasil, nos nossos concursos, dão conta aí desses três como sendo aí os principais, né, foram os primeiros e também os principais. Tivemos muitas alterações a partir do governo desses caras aí. O primeiro é o Tomé de Souza. O Tomé de Souza, ele tem, por exemplo, a missão de recuperar as capitanias hereditárias, essas capitanias que vinham em um momento de defasagem, né, com muitos problemas, com problemas críticos, de invasões de índios, descaso de donatários, falta de comando central, problemas na comunicação. E o Tomé de Souza, ele chega no Brasil em 1549 justamente para poder centralizar a administração e recuperar aquilo que havia sido perdido. Tomé de Souza também cria a primeira cidade do Brasil, a cidade de Salvador, e também, justamente, a primeira capital do Brasil, também a cidade de Salvador. Tomé de Souza, então, aumenta esse processo de doação de sesmarias, no caso, doação de terras. Tivemos a participação aí de um náufrago chamado Diogo Álvares Correia, o Caramuru, como sendo um intérprete do governador. Era o Caramuru que fazia, por exemplo, o meio de campo com as tribos indígenas. E o que mais se notabiliza no governo Tomé de Souza é exatamente a ratificação da cultura açucareira no Brasil. Beleza. Com o Tomé de Souza também, nós tivemos a criação do primeiro bispado, a Casa da Igreja Católica aqui no Brasil, chefiado pelo Dom Pedro Fernandes Sardinha. Juntamente com o Tomé de Souza, chegaram alguns padres jesuítas, com maior destaque para o padre Manuel da Nóbrega. Tomé de Souza encerra seu tempo e é substituído por Duarte da Costa. Esse um governador que tinha muitos problemas no ponto de vista da sua administração. Era uma pessoa polêmica, vinha sofrendo processos judiciais em Portugal, e a sua administração não foi uma administração boa, porque tivemos problemas com colonos em relação aos índios. Os colonos queriam que o governo liberasse a escravização do índio, e o governo de Duarte da Costa
tende a ir para o lado dos colonos, e isso acaba desagradando a Igreja Católica. E ele passa a ser visto como uma pessoa inimiga pelos católicos aqui no Brasil. Também no seu governo tivemos, em 1555, a invasão dos franceses na Baía de Guanabara, estabelecendo o que nós chamamos de França Antártica. Então, essa França Antártica, ela acontece após uma série de questionamentos da França em relação à participação de Portugal e Espanha dentro do Tratado de Tordesilhas. A França não aceita ficar de fora do Tratado de Tordesilhas, então invade o Rio de Janeiro em 1555, o que nós chamamos de França Antártica. Vale lembrar também que os franceses estiveram no Brasil na época do período pré-colonial. Os franceses já conheciam essa região, então era uma coisa meio que natural, né, essa invasão, até porque eles já conheciam também tribos indígenas, por exemplo, os tamoios chefiados pelo Cunhambebe, e aí o Villegagnon, que era o líder da expedição francesa, cria ali uma espécie de ajuda mútua que nós iremos chamar de Confederação dos Tamoios. Duarte da Costa não consegue derrotar os franceses e ele é substituído pelo terceiro governador-geral, o Mendes Sá. O Mendes Sá dá prosseguimento a essa guerra pela expulsão dos franceses, só que num primeiro momento o Mendes Sá também não consegue expulsar esses franceses. Ele vai recorrer à ajuda do seu sobrinho, o capitão Mor Estácio de Sá. E aí o Estácio de Sá, juntamente com outros soldados, o apoio também dos índios terminimós é fundamental para a vitória dos portugueses em relação aos franceses. Eu chamo a atenção para o armistício de Peruígue, que foi exatamente o acordo feito pelos padres jesuítas Manuel de Nóbrega e José de Anchieta, que colocaram os tamoios fora dessa batalha. Portanto, coube aos jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fazer esse meio de campo para expulsar os índios, para não permitir que os índios tamoios continuassem apoiando os franceses. Esse auxílio é muito importante porque os índios ajudavam os franceses na questão do litoral, na questão do território. Sem a participação dos índios, os franceses vão acabar perdendo espaço. Por outro lado, a gente tem também o acordo de outros índios com os portugueses, os índios terminimós, chefiados pelo Araribóia. E aí sim, o Estácio de Sá consegue efetivamente tirar os franceses do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, ali no ano de 1565. Porém, no dia 1º de março de 1565, o Estácio de Sá funda um forte de resistência, e esse forte de resistência vai dar origem à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Os franceses, então, são deslocados para o norte da capitania do Rio de Janeiro, da capitania de São Vicente, uma região que nós conhecemos hoje como Cabo Frio. E 2 anos depois, os franceses, em 1567, são expulsos definitivamente. Mas é muito importante a participação do Estácio de Sá dentro dessa proposta, dentro dessa lógica, para a gente poder entender como a cidade do Rio de Janeiro surgiu na história do Brasil. Beleza? Bom, tivemos outras invasões dos franceses, né, a gente sabe disso também, invasões no Maranhão, em 1612, criando a França Equinocial. Dessa invasão, tivemos a criação da cidade de São Luís, fundada pelos franceses, criada em homenagem ao rei francês Luís XIII, e a Batalha de Expulsão dos Franceses do Maranhão, que foi a Batalha de Guaxinduba, liderada pelo Matias de Albuquerque. Bom,
Perdão, Matias não, desculpa. Jerônimo de Albuquerque. Matias é outro cara. E aí, galera, acaba acontecendo, né, a expulsão em 1615. Bom, tivemos mais 2 invasões francesas dentro do território brasileiro, tá? Mais uma vez na cidade do Rio de Janeiro, 2 invasões, uma em 1710 e outra em 1711, porém essas 2 invasões, elas foram invasões de cunho econômico apenas. Ou seja, os franceses, eles queriam saquear a cidade, apenas isso. Aí a gente tem, em 1710, a figura do Jean Duclerc, que não consegue saquear a cidade, ele é preso e morre misteriosamente na cadeia. E em 1711, vem um outro pirata, bem mais armado, bem mais fortalecido, que é o René du Guay-Troat. Ele consegue sim sequestrar a cidade do Rio de Janeiro, e ele só sai do Rio de Janeiro mediante o pagamento de resgate. Pagamento este dividido em 3 partes, onde encontramos 610 mil cruzados, 100 caixas de açúcar e também 200 bois. Esse preço do resgate aí da 4ª invasão do René du Guay-Troat. Beleza? Essa 4ª invasão, ela consegue seu objetivo. Gente, vamos entender o seguinte: dessas 4 invasões francesas no Brasil, 3 delas acontecem no Rio de Janeiro. Então, eu chamo a atenção para a nossa prova devido a esse fato ser tão importante. Das 4 invasões, 3 foram em solos cariocas. Então, isso aí é um assunto que eu sempre costumo dar muita relevância, porque se trata da nossa cidade, né? Da cidade capital do estado, cidade mais importante, região de muito consumo, de muita produção industrial, região esta que faz, né, o que nós chamamos aí de influência nos outros municípios, e isso tem tudo a ver com a gente também, né? A famosa região metropolitana que a gente chegou a estudar junto em geografia. Bom, então a gente tem aí essas invasões, e agora eu chamo a atenção a respeito dos ciclos econômicos, que também é um assunto bem interessante. Tá? Eu vou colocar assim, porque fica, acho que, melhor para vocês enxergarem. Depois, quando eu for falar de república, eu volto para esse slide aqui. O que acontece, galera? Os ciclos econômicos do Brasil colônia foram criados com uma única exclusividade, uma única finalidade: atender a política mercantil, atender o mercantilismo. Bom, então, o Brasil, enquanto colônia, ele era uma colônia de exploração. Ele era uma colônia que deveria gerar subsídios tropicais para Portugal. Essa era a função do Brasil. E aí, o primeiro grande ciclo econômico vai ser o ciclo do pau-brasil, que caiu na prova de 2010, a gente até já fez uma questão dessa, e, notadamente, o tipo de trabalho ali era o trabalho do escambo. O que é o escambo? O escambo era a troca de serviços sem a mediação de dinheiro. Não tinha dinheiro, né? Então, o que acontece é que esse índio, ele trabalhava exaustivamente durante um período e, no final, ele recebia produtos sem valor econômico, até porque vale lembrar que o índio, nesse momento, ele não conhece o dinheiro. Então, ele está imaginando que está agradando os portugueses e também está sendo agradado de uma forma equilibrada. Dá-se o nome dessa relação de escambo, beleza? Então, durante aproximadamente 30 anos,
1500 até 1530, o Brasil era o segundo plano de Portugal. Portugal, envolvido com o comércio das Índias, dava preferência para o comércio das especiarias, visto que se tratava de algo mais lucrativo, mais vantajoso. O Brasil, ele vai apenas fornecer a madeira tintorial. Durante esses momentos, tivemos aquelas expedições que a gente viu na semana passada, expedição exploradora, expedição guarda-costas, expedição colonizadora, mas uma coisa bem sutil. Somente a última expedição, a colonizadora, do Martim Afonso de Souza, é que traz a ideia de povoar essa região. Somente essa expedição. As outras eram... a exploradora queria encontrar metais preciosos e a guarda-costas protegeu o litoral dos ataques dos piratas. Beleza? Bom, em 1530, acontece a famosa expedição exploradora do Martim Afonso. Beleza, isso a gente já sabe. Essa expedição dura até mais ou menos 1532, quando o rei Dom João III resolve transferir o sistema de donatários para o Brasil. Ele tira esse sistema das ilhas do Atlântico, Cabo Verde, Açores e Madeira, e coloca no Brasil. As capitanias hereditárias, elas vão inaugurar um novo ciclo econômico, que é a cana-de-açúcar. Mas olha só, há uma grande problemática nas capitanias hereditárias. Por quê? Porque são lotes gigantescos de terra e não há um número adequado para ocupar todas essas regiões. Então, a cana-de-açúcar, ela vai encontrar resistência em outras regiões. Entretanto, em Pernambuco e em São Vicente, a cana-de-açúcar, ela vai encontrar um território bacana para ela conseguir sobreviver. Primeiro, a questão do clima em Pernambuco e em São Vicente é um clima tropical úmido. E o solo é um solo terra preta, que a gente chama de massapê. Só que São Vicente não tem tanta força assim em relação a Pernambuco. Por quê? Porque o eixo econômico do Brasil, ele automaticamente se condiciona ao Nordeste. E São Vicente, que fica no Sudeste, fica distante, ele não consegue acompanhar esse ritmo. Então, ele começa a ficar também abandonado. A população de São Vicente, a população vicentina, ela começa a ter problemas socioeconômicos. Daí surgem grupos que nós chamamos de bandeirantes. Nós já tivemos essa aula. Bandeirantes eram pessoas que saíam de São Vicente em busca de riquezas no interior do Brasil. E aí, riquezas, vocês entendam como metais preciosos, índios para escravizar, escravos fugitivos, pedras preciosas, etc. Beleza? Entretanto, chama a atenção para o segundo ciclo econômico do Brasil, ser a cana-de-açúcar, e a economia se concentrar na região Nordeste, tá? Região Nordeste. Pernambuco passa a ser uma capitania muito interessante para Portugal. Outro detalhezinho, show. Nesse primeiro momento, o investimento é um investimento muito caro. Você montar uma estrutura de engenho não é barato. E aí, entra na jogada a Holanda. Os holandeses vão financiar esses engenhos. Obviamente que a Holanda ela queria levar uma parte, né? Então ela financia porque ela vai colher os frutos. E aí os frutos da Holanda, além dos empréstimos, os frutos da Holanda é exatamente o transporte do açúcar, o refino do açúcar, branqueá-lo, né? E a vendagem em todo o cenário europeu.
Então, meus amigos, durante esse momento aí de ciclo da cana-de-açúcar, que vai do século XVI até o XVII, né? Eu estou falando no auge, tá? No auge. Os holandeses são muito importantes. Até que, em 1654, esse Nordeste ele entra em declínio, exatamente por conta da saída dos holandeses de Pernambuco após um movimento chamado Insurreição Pernambucana. Eles são retirados, eles são expulsos em 1654. Os holandeses invadem o Brasil por duas vezes, 1624, sendo derrotados em 25, na Bahia, e 1630, sendo derrotados em 1654, em Pernambuco, pela insurreição pernambucana. A questão é, por que os holandeses invadem o Brasil em duas oportunidades? Eles invadem o Brasil devido à União Ibérica, devido à união das coroas portuguesas e espanhola. A coroa portuguesa com a espanhola, perdão. Essa união, ela é prejudicial para a Holanda porque o rei Filipe II, da União Ibérica, proíbe que os holandeses continuem fazendo o trabalho de empréstimos, de refino e de vendagem na Europa. Os holandeses, então, resolvem invadir a Bahia em 1624, sendo derrotados em 1625 por um movimento chamado Jornada dos Vassalos, liderada pelo Dom Fradique de Toledo. Em 1625, os holandeses saem humilhados. A WC, a Companhia das Índias Ocidentais, que era o órgão que financiava os holandeses, ela sai praticamente falida. Eles são expulsos em 25. E a WC, então, vai se concentrar em atividade de corso. O que é isso? Atividade de pirataria no Oceano Atlântico. Então, a WC vai se transformar numa companhia de comércio especializada em furto no alto mar. Em 1630, a WC se recupera, então ela vai empreender mais uma vez a invasão no Brasil. Entretanto, dessa vez, em Pernambuco, sabendo que Pernambuco era uma capitania muito rica, mas ela tinha uma fraqueza. A fraqueza dela era não ter um exército definido, não ter um exército de Portugal, não ter um exército sólido. A defesa de Pernambuco era composta de mercenários, homens bons que detinham o monopólio da violência, porque podiam usar armas. Eu disse para vocês que uma das missões do governador-geral é armar os colonos. Falamos sobre isso. E aí, esses colonos não são soldados, são pessoas com um revólver na cintura, mas não têm o velho preparo de especialistas. E aí, Pernambuco vai ser tomada. Pernambuco vai ser tomada depois de 7 anos. Depois de 7 anos. Vale lembrar que durante esses 7 anos, os holandeses e os lusos brasileiros lutaram num esquema de guerra de guerrilha, uma guerra em curto espaço. E o Arraial Bom Jesus, em Recife, foi a última resistência dos lusos brasileiros. O Arraial Bom Jesus caiu e, a partir daí, a Holanda tomou conta, em 1637, mandando para o Brasil o governador João Maurício de Nassau-Siegen. Entretanto, a vitória contra o Arraial Bom Jesus coube a participação crucial do Calabar, Domingos Fernando de Calabar, que era
uma pessoa que entregava para os holandeses posições estratégicas. Ou seja, ele mudou de lado, ele via mais vantagem do lado holandês. A ação dele é muito importante para a WC conseguir tomar a capitania de Pernambuco e ficar lá durante 24 anos, 1630 até 1654. Durante esse período, nós tivemos o período nassoviano, que vai de 1637 até 44. O período nassoviano é um período do auge da produção açucareira. Maurício de Nassau é um administrador que ganha a simpatia dos brasileiros e dos portugueses que aqui viviam. Maurício de Nassau empresta dinheiro, aplica tolerância religiosa, constrói observatório astronômico, calça ruas, drena pântano, aumenta a área de produção. Só que Maurício de Nassau ele gasta bastante. E em 1644, a WC manda ele embora, colocando em seu lugar vários outros administradores e nenhum deles cai no gosto popular, porque são governadores que querem os empréstimos de volta, que aplicam a intolerância religiosa, uma série de situações que faz com que as classes nacionais, as classes brasileiras, né, coloniais, melhor dizendo, vão se unir. O negro, o índio e o branco e formam a insurreição pernambucana. E aí os holandeses são expulsos em 1654. Essa data é muito importante porque exatamente acontece o declínio do Nordeste no que diz respeito ao açúcar. Porque quando os holandeses vão embora, eles vão destruindo tudo, eles vão recuando, queimando engenhos, devastando o que pudesse ser utilizado pelos lusos brasileiros. No final de tudo, Portugal ainda tem que fazer uma série de acordos para pagar os holandeses. Daí a entrada da Inglaterra nessa jogada, porque a Inglaterra ela vai ficar muito próxima de Portugal, porque ela tem interesse em chegar no comércio brasileiro. E assim acaba acontecendo. Com Portugal, com problemas, desde a União Ibérica, problemas de administração, problemas econômicos. Quando Portugal se vê livre da Espanha, as finanças de Portugal estão no chão. E aí, essa aproximação com a Inglaterra ela é crucial. Bom, Nordeste em declínio, economia açucareira em declínio. Tivemos aí agora o ciclo da mineração, que começa por volta de 1693, com a descoberta de ouro, onde hoje é Minas Gerais, né, pelo Antônio Rodrigues Arzão, e todo o ciclo da mineração, o seu auge lá no século XVIII. O trabalho escravo é mantido, o trabalho africano é o trabalho aprovado pela coroa portuguesa, o trabalho escravo indígena era uma coisa sempre dúbia, né? Não podia escravizar o índio, mas as pessoas escravizavam, né? A igreja era contra, mas dava-se um jeito. E, ao contrário da sociedade açucareira, meus amigos, a sociedade mineradora, ela conseguia ter uma mudança na esfera social. A sociedade mineradora era uma sociedade mais urbanizada. Era uma sociedade aqui do Sudeste, enquanto a açucareira era no Nordeste. A sociedade mineradora, ela tinha a possibilidade de ver escravos se tornando livres mais facilmente, ou escravos se tornando livres e tendo um outro escravo. Então, é uma sociedade que tem uma maior mobilidade social. Eu destaco aí nesse período uma época em que o Brasil foi governado pelo Marquês de Pombal, que nós iremos falar dele logo, logo. O Pombal, ele consegue extrair o auge da mineração.
toneladas de metais preciosos vão para Portugal. Quer dizer, passam por Portugal, né? Porque com as dívidas que Portugal tem com a Inglaterra, Portugal acaba sendo a garganta e o estômago a Inglaterra, né? Porque o ouro ficava na Inglaterra. Por fim, já no segundo reinado, e em boa parte da República Brasileira, a gente tem o café. E aí, a região sudeste ela fica mais rica ainda, porque esse café ele é produzido numa região chamada Vale do Paraíba, que é uma região do interior. O café também ele se expande para o oeste paulista, né? Então, temos até a metade do século XIX o trabalho escravo do africano e por volta de 1850 a chegada de muitos imigrantes para trabalhar nas lavouras de café, principalmente os italianos. Lembre-se, a partir de 1850, 1850. Bom, e aí, galera, as revoltas nativistas que ocorrem efetivamente após o final da União Ibérica, beleza? Após o final da União Ibérica. Portugal em crise, aumenta o imposto. Consequência, descontentamento. Então, eram revoltas que aconteceram no século XVII e aconteceram até o início do XVIII. Não eram revoltas tão complexas assim. Eram revoltas que lutavam pelo fim dos impostos cobrados, pelo fim dos altos impostos cobrados. Apenas isso. Então, não havia assim um preparo muito grande, uma filosofia muito grande em relação a esses revoltosos. Nenhum deles é considerado herói nacional. Nenhum deles. Todos apenas com viés exclusivamente econômicos. Apenas isso. Principais causas: monopólio português do comércio de especiarias, preços elevados cobrados pelos produtos comercializados pelos portugueses, né? O monopólio, toda vez que a gente falar de monopólio, isso significa dizer que é uma prática mercantil, do mercantilismo. Né? Mercantilismo é uma parada que eu já nem falo mais o que é, porque né, a gente já falou sistematicamente, eu até disse para vocês que era uma coisa que tem que saber, porque é como se fosse a base para a gente entender a relação do Brasil e de Portugal. Se você sabe o que é mercantilismo, provavelmente você não vai zerar nenhuma prova de história do Brasil. Medidas da metrópole que favoreciam os portugueses, principalmente os comerciantes. Os portugueses que eram comerciantes se notabilizam por comércio, né? Até hoje é assim, por bens. Os portugueses que eram chamados de rei-nós pelos brasileiros. Conflitos culturais, políticos e comerciais entre colonos e portugueses. E aí você pega essa questão da escravidão indígena, que não pode, a igreja combatia, mas as pessoas escravizavam porque trazer o africano é muito caro. Então era necessário ter essa mão de obra, mas essa mão de obra ela tinha que ser barata, porque não havia dinheiro para poder trazer o escravo da África. Com toda aquela problemática de infraestrutura, não era 100% garantido que o navio negreiro chegava ao Brasil por conta dos piratas do Oceano Atlântico.
Enfim, uma grande questão que, além de ser extremamente cara, ainda poderia ter esse tipo de problema. Altos impostos cobrados pela coroa portuguesa, principalmente sobre a extração do ouro realizada pelos colonos, exploração colonial praticada por Portugal e rígido controle através de leis imposto pela metrópole sobre o Brasil. E aí a gente também pode colocar, por exemplo, as penas de morte, né? O crime de lesa majestade era um crime terrível. O crime de lesa majestade era simplesmente você está enganando o rei, mas o rei, ele é um enviado de Deus. Então a pessoa estaria enganando ou tentando enganar o próprio Deus. Esse mapinha mental aí, né, que a gente colocou para vocês, tá também na apostila, né, no material que eu mando para vocês. Aí é só um resuminho: Aclamação Amador Bueno, Beckmann, Mascates, Emboabas, Revolta Filipe dos Santos e outras revoltas também importantes. A Revolta da Cachaça, com o Jerônimo Barbalho, querendo liberar a cachaça, a produção e a venda aqui no Rio de Janeiro. Ele acaba sendo preso e morto. A Revolta do Nosso Pai, a Conjuração do Nosso Pai, que era contra o governador Francisco Mendonça Furtado, lá em Pernambuco, um governador totalmente autoritário com os colonos, mas é um cara que é suspeito de traição. Ele é suspeito de ter associação com os franceses, até porque os franceses estiveram em Pernambuco naquele momento e foram bem tratados pelo governador. Isso causou uma suspeita muito grande. A Revolta do Sal, que é uma coisa também bacana, uma coisa maneira, né, que foi liderada pelo Bartolomeu Fernandes. Essa Revolta do Sal é uma revolta que era exatamente pelo preço, né? Pelo preço dos produtos, principalmente o sal. O sal aumentou de preço e aí o Bartolomeu Fernandes ele insurgiu contra a coroa portuguesa. Ele acabou sendo morto na cadeia. Essa revolta do sal ela acontece em 2 estados que não tem praia. Já fica uma dica bem bacana para a gente matar a questão. Acontece entre São Paulo e Minas Gerais em 1710. Depois, a gente tem os motins do Maneta, né, que vai acontecer na Bahia em 1711, liderada pelo João Figueiredo da Costa. Mais uma vez, a principal causa desse motim é o aumento dos impostos sobre o sal. O sal aumentou e aí os caras se revoltaram. Tem aí um slidezinho aí para vocês aí. Aqui, o motim do Maneta. Curiosamente, ele foi absolvido. E o motim patriota, liderado pelo Domingos da Costa Guimarães, Domingos Gomes e Luiz Chafé. Eles marcham em direção ao Rio de Janeiro para ajudar no combate contra o René do Guaitroá. Vocês lembram que o Troá ele conseguiu uma pesada indenização, né? E esses caras eles foram da Bahia até o Rio de Janeiro para combater o René do Guaitroá. Mas infelizmente não deu tão certo, né? Porque o René do Guai ele conseguiu saquear a cidade do Rio de Janeiro. Olha o bizu, tá aí, ó. Olha o bizu para vocês aí, essas revoltas que não são faladas em nenhum curso. Vamos lá. Então, acabamos aí com essa revisão, né, esse slide específico aí.
Agora, eu vou falar mais um pouquinho para vocês aí eu vou falar mais um pouquinho aí de União Ibérica, tá? E vamos lá, vamos tocar o barco. Tem muita coisa ainda para falar. Esse slide a gente já viu, né? Já dei aula para vocês utilizando o mesmo slide. Tá? Então, a dominação holandesa, não vou falar não, porque eu já falei com vocês naquele momento lá do ciclo econômico. Tá? Mas tem no material que eu mandei para vocês, na apostila que eu mandei para vocês também. E tem na aula gravada, né? Daqui a pouquinho essas aulas vão ficar à disposição de vocês. Bom, em relação à União Ibérica, é uma chave importante para a gente entender o que foi esse período aí de Brasil holandês, por exemplo. Então, é muito importante para a gente entender de onde surgiu essa ideia aí da Holanda invadir o Brasil em busca de comércio, né, da cana-de-açúcar. Bom, primeiro, esse camarada aqui é o Dom Sebastião. Ele vai morrer sem deixar herdeiros. Isso era um fato bem importante na liturgia, né? Vamos dizer assim. Um rei, ele tem que deixar herdeiros, de preferência homem, né? De preferência filho homem, para poder manter a sua família, né? A sua família intacta, né? E perpetuar a sua família. Bom, ele morre e o trono vai para o seu primo, o Filipe II, que era rei da Espanha, que era um país que tinha problemas com Portugal, né? Não eram países a proximidade só a questão territorial mesmo, mas eles não tinham relações diplomáticas boas. As relações boas que Portugal tinha nesse momento, em 1580, quando começa a União Ibérica, era com a Holanda. Mas a Espanha não tinha com a Holanda. Então, quando ter anexação, automaticamente a Holanda ela também passa a ser inimiga de Portugal por conta da proibição desse camaradinho aqui, o Filipe II, da Holanda comercializar ou continuar comercializando o açúcar brasileiro. Depois da União Ibérica, tudo que está em amarelo passou a pertencer à Espanha. Então, a Espanha se torna, nesse momento aí, o país mais poderoso do mundo, com uma marinha muito poderosa, uma marinha que colocava medo, inclusive na Inglaterra. A marinha espanhola era chamada de a Invencível Armada, muito poderosa, especializada em conflitos no mar e colocava medo em todo mundo. Período em que Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo rei. Portugal foi dominado pela Espanha. A morte prematura do rei levou o inquisitor-geral do reino, o cardeal de Lisboa, Dom Henrique, a assumir a coroa. Então, o Dom Henrique vai assumir o trono, só que o Dom Henrique ele vai tentar ganhar tempo. E ele vai criar, galera, uma lenda chamada sebastianismo, que, inclusive, eu estava pesquisando aqui, acho que até falei com vocês no dia da aula, essa lenda ela vigora até hoje em Portugal. O que é o sebastianismo? É a ideia de que o rei, o Dom Sebastião, ele vai voltar para Portugal em cima do seu cavalo numa noite de nevoeiro e ele vai salvar Portugal dos inimigos. Então, o Dom Henrique ele começou a usar essa lenda chamada sebastianismo
a uma lenda messiânica, né, uma lenda que vai atribular o Dom Sebastião à figura de Cristo, né, e isso vai alimentar a esperança da população. Obviamente que o Dom Henrique estava querendo ganhar tempo porque ele não era casado e ele também não tinha filhos. Porque, como ele era membro da Igreja Católica, inquisitor, o que é um inquisitor? Inquisitor é aquele funcionário da igreja que persegue os hereges, que pune os hereges. Né? Por exemplo, pune com a morte na fogueira, por exemplo. Herege eram pessoas que não seguiam os dogmas da Igreja Católica. Por exemplo, algumas mulheres eram acusadas de bruxaria. Essas mulheres iam para a fogueira, morrer queimada, né? Porque na ideia da época é que o fogo era a única coisa capaz de purificar a alma. Então essa era a função dele. Condenar pessoas à morte, torturar essas pessoas, enfim. E aí ele vai assumir o trono, só que muito doente, não tem filhos, porque é da igreja. Inclusive, ele tenta até mesmo suspender o celibato. Ele tenta, mas ele não consegue, né, porque ele já tinha uma certa idade, já estava doente e não iria conseguir ter filhos. Vai morrer em 1580 e o trono português vai começar a ser disputado por uma série de pessoas. Entre eles, o sobrinho bastardo do cardeal, o Dom Antônio, o prior do Crato. Outras famílias, como, por exemplo, a família Bragança, né, a família Bragança, que vai acabar reinando sobre Portugal a partir de 1640. Né? Então, nesse momento aí, não tem jeito. Quem vai levar vai ser o Filipe II. Filipe II vai entrar em Portugal com sua tropa e o trono português será entregue para ele. Então, Portugal perde seu rei, né, o Dom Sebastião, numa guerra lá no norte da África, na região do Marrocos, tudo porque o Dom Sebastião queria ampliar o catolicismo. Ele era um rei cruzadista. E ele morre e dá esse frenesi todo. O trono, então, vai passar para o neto de Dom Manuel, o Venturoso, o Filipe II. Pior nem isso, galera. Pior que o cara era herdeiro de fato de direito. Porque ele era neto do Dom Manuel. Né? Então, era muito comum naquela época as famílias serem ramificadas em toda a Europa. Porque o casamento ele era um casamento arranjado. Exatamente por conta disso. As pessoas se casavam, homens e mulheres se casavam, não pelo amor, mas pela terra que poderiam herdar. E foi o que aconteceu. O Filipe II era neto, parente mais próximo do rei falecido, o Dom Manuel. Interessante isso acontecer porque logo a Espanha, né, que era um país que tinha problemas militares com Portugal, não se davam bem. Até porque Portugal vamos dizer assim, né, filho da Espanha. Portugal é uma parte que foi doada para o Henrique de Borgonha. Então era uma parte que pertencia à Espanha, né? Então ficou esse ranço aí, amadureceu esse ranço. A igreja ela vai apoiar o Filipe II porque vai fortalecer a monarquia ibérica. Gente, eu vou precisar agora fazer um link com a história geral. Acontecia na Europa, nesse momento aí, as reformas protestantes. Então, tinha muita gente saindo do catolicismo e indo para o protestantismo. O que a igreja vai imaginar? Eu apoio o Filipe II, eu sei que ele é muito forte, e aí, com isso, eu irei conseguir manter a minha unidade
territorial na América. Eu não vou perder mais fiéis. Então, eu vou conseguir ficar na América de boa, tendo o apoio de uma poderosa monarquia, que é a monarquia espanhola. Né? Então, a burguesia também ela vai apoiar, porque vai aumentar a área de vendagem desse escravo, por exemplo. Vai aumentar a área de vendagem de produtos. Porque com a União Ibérica, vamos voltar aqui, vocês verem o mapa, tem que voltar lá, aqui. Com a União Ibérica, não tem mais o Tratado de Tordesilhas, galera. Então, são áreas a mais para vender os produtos sem se preocupar com o pacto colonial. Então, a burguesia ela apoia porque ela vai conseguir comercializar os produtos sem ficar preocupado em prejudicar o pacto colonial, o monopólio do mercantilismo. Né? Então, é importante a gente salientar isso. A igreja, observando que estava havendo a saída de muitos para a migração de outras religiões, a igreja vai apoiar essa junção. A burguesia apoia porque vai ter mais áreas para comercializar, mais escravos para vender, mais mercado consumidor. Durante a União Peninsular não houve fusão de territórios nacionais nem coloniais. O Brasil passou ao domínio espanhol. Olha só, o que é isso aí que ele está querendo dizer? Olha só. Portugal e Espanha não se fundiram em um país. Não virou Porto-Espanha ou Espanha-Porto. Isso não aconteceu. Continua tendo Portugal, continua tendo Espanha. O rei que era um só. Olha só que coisa interessante. O Filipe II, que era o rei da Espanha, quando ele chegava em Portugal, ele não era mais o Filipe II. Ele era o Filipe I. Porque ele está em outro território, em outro reino. Então, ele é o Filipe I. Né? Então, não houve uma fusão, né, entre Portugal e Espanha. O que houve foi o domínio sobre o mesmo rei. Esse mesmo rei, ele vai exatamente fazer duas questões importantes, que é o juramento de Tomar e as ordenações filipinas. Né? Então, se vocês me permitem, eu vou até colocar aqui para vocês verem um videozinho no YouTube que fala que uma pessoa muito importante fala sobre isso. Tá? Então, eu vou sair daqui rapidinho, vou colocar no YouTube, e aí eu vou mostrar para vocês o que foi o juramento de Tomar e as ordenações filipinas. Tá? Espera aí, só um instantinho aqui. Deixa eu procurar aqui para vocês, que eu saí da página e eu acabei perdendo aqui o procedimento. Então, eu vou ter que procurar aqui novamente, onde está, está no YouTube, e esse vídeo explica bem melhor o que é o juramento de Tomar e as ordenações filipinas. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque, poxa, eu saí, cara. Eu saí do negócio aí, é chato pra caramba ficar procurando aqui. Vídeo rapidinho sobre o União Ibérica. É 1 minuto só, eu achei, peraí.
Inclusive, meu povo, fica a dica aí para vocês curtirem o canal desse meu amigo, tá? Canalzão. Pequena promessa, vídeo rapidinho sobre a União Ibérica, ok? Alguns dados aqui importantes que a gente não pode esquecer. A União Ibérica, 1580 até 1640, consolidou o domínio espanhol sobre Portugal e suas demais colônias, inclusive o Brasil. O primeiro rei da União Ibérica foi Filipe II. E aqui a gente tem duas informações importantes sobre esse período. O juramento de Tomar. O que foi o juramento de Tomar? O juramento de Tomar, feito por Filipe II, consistia em manter os privilégios dos nobres e burgueses portugueses no governo. Portanto, ele não alterou as estruturas administrativas de Portugal. Com isso, ele conseguiu o apoio de muitos portugueses nobres e burgueses. E aí, uma outra informação importante são as ordenações filipinas, que é um conjunto de novas leis aplicadas também em Portugal e nas suas respectivas colônias, inclusive o Brasil. Essas ordenações, elas substituem as ordenações manuelinas. Ok, galera? Então fica aí essa dica, nosso primeiro vídeo do ano de 2020. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos e compartilhar, né? Ok, galera? Obrigado, até a próxima. Bom, giro aí, né? Só bizu top. Então, o juramento de Tomar, ele é exatamente um acordo político, né, feito entre o rei Filipe II e a elite portuguesa. Ele, com esse juramento de Tomar, ele permite que a nobreza portuguesa siga intocável, que a burguesia siga intocável. Então, ele não mexe, por exemplo, nos cargos políticos. Por isso que eu disse para vocês que não houve uma fusão de Portugal e Espanha. Quando Filipe II ia para Lisboa, ele ia como Filipe I, era um outro reino, né? E ele não trocou, ele não mexeu, ele não mudou o ministério, o antigo ministério. E isso ajudou para quê? Para ele ganhar o apoio da elite, da nobreza e também da burguesia. Bom, e agora tem as ordenações filipinas, que são as leis impostas pelo novo rei, pelo Filipe II, né? Então, as ordenações filipinas é uma espécie de constituição que as pessoas deveriam segui-las, né? Então, essas informações aí, eu até disse lá no vídeo lá, são informações que ajudam a entender esse contexto. Agora, em relação ao Brasil, o Brasil ele vai ser dominado pela Espanha. Inclusive, ele vai pagar o preço de ser invadido por conta de ser dominado pela Espanha. Como é o caso da França, em 1612, no Maranhão, que a gente já falou sobre isso, né? E invasão holandesa. As duas invasões holandesas, em 1624, saída em 25, e em 1630, saída em 54. Tá bom? Tornou-se efeito a linha divisória do Tratado de Tordesilhas, o que estimulou o avanço dos portugueses em direção ao interior, no sul da colônia e também na Amazônia. Trouxe problemas para os domínios portugueses, uma vez que Portugal herdou os inimigos espanhóis. Exemplo, a Holanda, a Inglaterra, a França. Galera, é muito simples entender essa relação. A Espanha era um país visto com muita antipatia pelos países europeus. Então, a Espanha era a persona non grata. E aí, quando acontece essa fusão,
há, né, um grande receio da Espanha aumentar ainda mais a sua riqueza. E aí o Brasil sofre na pele, porque é invadido por 3 vezes. Franceses, 1612, saída em 1615, holandeses, em 1624, saída em 25, e novamente os holandeses, em 1630, saída em 1654. Não sei se vocês repararam, mas eu estou falando tanto essas datas de propósito, que essas datas aí são cruciais para a gente. E aí as invasões holandesas, a gente já falou. Enquanto eu estou passando aí o slide, para não ficar repetindo, quem quiser pode mandar perguntas aí. Eu quero ir logo para a parte de restauração. A parte do Nassauviano, no período Nassauviano. O que foi a restauração? A restauração foi o fim da União Ibérica. E Portugal, né, voltando a ser governado por um rei nascido no próprio território. Olha aí a restauração. Deixa eu passar aqui logo. Então, a restauração ela acontece em 1630, 1640. A Espanha ela passa por um problema muito sério, que é a Guerra dos 30 Anos. Ela é derrotada pela Inglaterra e ela fica muito enfraquecida. E isso faz com que boa parte dessa burguesia portuguesa que antes apoiava a unificação, antes apoiava a União Ibérica, vão começar a questionar a União Ibérica, dizendo que não tiveram grandes ganhos com a União Ibérica como imaginavam. E aí o que acontece é exatamente uma guerra civil, né, para poder Portugal voltar a ser dominado, ser governado por um rei nascido em Portugal. Isso vai acabar em 1640, com a coroação do Dom João IV, da dinastia Bragança. Ele vai inaugurar a terceira dinastia portuguesa. Terceira e última dinastia portuguesa. O último rei da família Bragança governou Portugal até 70, até a década de 30, né? Até a década de 30. Então foi a última dinastia, foi a terceira e última dinastia. A primeira foi a dinastia Borgonha, a segunda foi a dinastia de Avis, né? Até o último rei, Dom Sebastião, a gente falou. E a terceira dinastia é a dinastia Bragança. Essa dinastia Bragança ela é ramificada aqui também no Brasil, né? Porque aí a gente tem o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, a Princesa Isabel, né? Essa rapaziada toda aí. Essa guerra de restauração ela vai durar mais 3 anos e Portugal, nesse período aí, vai se aproximar da Inglaterra. Com o fim da União Ibérica, Portugal e Holanda assinaram a trégua de 10 anos, onde os holandeses comprometiam-se em deixar o Brasil assim que recuperassem os investimentos, né, que é o Tratado de Haia, ou Capitulação de Haia. Haia com H, tá? Porque Haia é uma cidade na Holanda. É uma cidade onde, inclusive, tem até uma sede lá da ONU, né? Onde as pessoas são julgadas porque cometeram crimes contra a humanidade, por exemplo. Então, o Tratado de Haia, Portugal vai ter que indenizar bastante
a Holanda. A Holanda também se envolve na Guerra dos 30 Anos, juntamente com a Espanha e a Inglaterra, e isso vai prejudicar muito, porque a WC ela demite o Nassau por conta do governo que ele faz, né, que era um governo muito pomposo, e aí quando o Nassau é demitido, a população brasileira não aceita, e aí passa a lutar pela saída dos holandeses. Nesse contexto, Portugal também já está livre da Espanha, e aí vai recorrer à ajuda da Inglaterra. Bom, aí falamos da restauração, né? Essa restauração ela vai levar aos movimentos nativistas, né? Que a gente já estudou, falamos inclusive hoje, e a gente agora entra numa parte já se encaminhando para o final do período colonial, que são os movimentos emancipacionistas. São os movimentos que acontecem principalmente depois desse camaradinho aí. E aí, meus amigos, já é matéria nova, já não é mais revisão, tá? Bom, o período pombalino, ele vai ser um período muito extenso, vai durar ali 27 anos, e esse camarada aí é o Sebastião José de Carvalho e Melo. Ele é ministro do rei português chamado Dom João VI, também da dinastia Bragança. E o Pombal, ele vem para o Brasil para consertar as finanças. Vamos lá, o século é século XVIII. Então, é o século do ciclo da mineração. Essa mineração, ela vai ser responsável em sanar os problemas portugueses. Só que o rei de Portugal, Dom José, ele vai escolher o seu fiel escudeiro para tomar conta do Brasil. Porque poderia haver, estava havendo muito contrabando dos metais preciosos. E aí o Pombal, ele vem para o Brasil para poder investigar o que está acontecendo e aumentar os números de impostos para Portugal. O Pombal, ele era adepto do despotismo esclarecido, que é uma tendência do iluminismo, movimento sócio-filosófico do século XVIII, que pregava o liberalismo econômico, por exemplo. O Pombal, ele gostava de algumas ideias liberais, mas só que o Pombal, ele também era um absolutista. E aí, para simplificar, o absolutismo, ele é a filosofia, a ideia de que o rei é inquestionável. Mas o iluminismo, ele fala em divisão de poderes. E aí o déspota esclarecido é o meio-termo. Ele conhece a filosofia iluminista, mas ele é absolutista. Português, claro. Um déspota esclarecido é como se fosse uma barata. Morde e assopra. Basicamente isso. Né? Então, a principal função do Pombal era gerar riquezas para Portugal. E ele vai conseguir. O despotismo esclarecido é uma corrente que não tem só em Portugal, não é só o Pombal, mas é uma corrente que se espalha na Europa toda. Tem reis déspotas esclarecidos na Rússia, na Espanha, né, um rei Carlos, né, tem um conde de Aranda, o Manuel de Godoy. O conde de Aranda, ele foi uma espécie de Marquês de Pombal da Espanha, na América Espanhola. Entendeu? Então era uma filosofia muito difundida. Bom, Portugal estava lascado em banda por causa de um terremoto em 1755.
né? Para baixo todo santo ajuda, né? Já havia de um problema muito sério com a saída dos holandeses e ter que pagar os impostos, os empréstimos com a Inglaterra, os metais preciosos que iam para a Inglaterra. Portugal teve que assinar o Tratado de Methuen, né, que era o Tratado de Pães e Vinhos, que o tratado ele passava pela garganta, né, no caso, o ouro passava pela garganta, e a garganta era Portugal, chegando até o estômago, que era a Inglaterra. Então, Portugal vinha num processo aí muito complicado financeiramente. O Tratado de Methuen foi o tratado que mais prejudicou Portugal em relação à Inglaterra economicamente. Impôs Portugal vender os tecidos, Portugal comprar os tecidos e vender os vinhos. Só que quem faz essa travessia, esse transporte, são os ingleses. Então, Portugal sempre tinha que pagar a locomoção. E outra coisa, os tecidos eram prioridade. Os tecidos ingleses eram um monopólio, só eles tinham. E Portugal tinha que comprar deles. Não tinha outra opção. Né? Então, o Nassau, desculpa, que Nassau aqui, o Pombal, ele vem para o Brasil para resolver essas questões financeiras. Né? Então, como eu disse assim, para baixo todo santo ajuda, porque em 55 ainda teve um terremoto em Lisboa que abalou a estrutura da cidade, literalmente. Então, com muita dívida, ainda tem que reconstruir a cidade. Então, ficou muito difícil mesmo a vida de Portugal nesse momento. Porém, a corda sempre arrebenta no lado mais fraco, que o Brasil vai sofrer. Vamos lá. Realizações de Pombal. Alvará de 1759. Nesse alvará de 1759, nós tivemos a expulsão dos padres jesuítas do Brasil e das colônias portuguesas. Por quê? Porque os padres jesuítas eles tinham influência com os nativos. Os padres jesuítas ensinavam os nativos a ler e a escrever. E passaram a ter uma relação de confiança com algumas tribos. Bom, sendo assim, muitos padres jesuítas inflamavam os índios para lutar contra o Estado português. Porque, segundo os jesuítas, o Pombal iria escravizar todo mundo. Uma outra questão também importante nesse período é que o Brasil está sendo ampliado pelo Tratado de Madrid. E no sul do Brasil, numa região chamada de Sete Povos das Missões, que hoje é o Rio Grande do Sul, diga-se de passagem, até aquele momento pertencia à Espanha. Então, os jesuítas espanhóis inflamavam os índios. Pombal, então, utilizou a energia. Invadiu os Sete Povos das Missões, matou os insurgentes e expulsou os jesuítas do Brasil e de todas as colônias de Portugal. Bom, os jesuítas são professores, né? Não podemos esquecer. Quem é que vai ficar responsável em ensinar esse índio? Os professores seculares, os professores leigos, os professores sem vínculo com a religião. Então, vem para o Brasil professores seculares e vão ajudar no ensinamento desses nativos. Bom, a próxima informação tem que estar no nosso sangue. Transferência da capital. Um detalhe. A expulsão dos jesuítas vai ser após as guerras guaraníticas no Sete Povos das Missões, tá?
Esqueci de falar. Guerras Guaraníticas. Muito bem, agora sim. Transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763. Por quê? Por causa da mineração. Importante, o ouro ir para Portugal, ir para a Europa. Minas Gerais não tem acesso ao mar, mas o Rio de Janeiro tem. Então a capital é transferida para que o governador, o ministro, enfim, consiga fiscalizar melhor, olhar mais de perto, inibindo o contrabando que existia. E existia mesmo, galera. Instalação de muitas manufaturas no Brasil, principalmente no setor têxtil. Galera, quando se instala manufatura no Brasil, a Inglaterra não vai gostar. Então o Pombal ele começa a comprar briga com a Inglaterra. Porque a Inglaterra ela tem uma produção industrializada. O Brasil ainda não tinha, mas tinha manufatura. Que é o processo anterior da industrialização. Que, na verdade, atende a demanda para aquele momento. Os ingleses não vão gostar. Pombal também vai criar as companhias de comércio do Maranhão, companhia de comércio no Grão-Pará e Maranhão e Pernambuco e Paraíba. Gente, por que se cria essa companhia de comércio? Para se ter o monopólio de alguns produtos. Então, essas companhias de comércio, elas vendiam escravos africanos, vendiam algodão, tabaco, bacalhau, azeite. Só elas vendiam. E aí, se só tem um lugar vendendo, o preço ele é o quê? Elevado. Ele é alto. Beleza? Show? Diversificação das atividades agrícolas. Algodão, fumo e café. O café chega no Brasil ali no século XVIII, final do século XVIII, chega na capitania do Pará, só que o café não encontra um bom solo no Pará. E aí esse café vem descendo, né? Vem para Rio de Janeiro, depois para São Paulo, e ali já era. Desenvolve-se a tal ponto de ser capaz de bancar a primeira fase da nossa industrialização nos anos 30, governo Vargas. Tivemos a extinção do sistema das capitanias hereditárias. Aí sim, exatamente. As capitanias hereditárias deixam de existir definitivamente. Ah, Bruno, mas quando teve o governo geral, elas não deixaram de existir? Não. E eu vou falar mais para vocês. Se cair uma questão dessa na prova, todo mundo vai errar. Porque as pessoas acham que com o governo geral as capitanias deixaram de existir. Mentira. Elas só deixam de existir com o Pombal, século XVIII. Inclusive, se você pegar o material lá no Drive, a apostila, você vai ver lá que eu fiz uma observação a respeito disso. Aula 2 do material. Então, não pode esquecer. Extinguiu a escravidão indígena e o índio passou a ser um colono, um morador da colônia, com direitos e deveres, e também súdito do rei, na época, Dom José I. Bom, Dom José morre em 1777 e o Pombal é demitido pela Dona Maria I, a louca. Não é brincadeira, não. Ela tinha problemas de esquizofrenia. A mãe de Dom João VI. Só que essa mulher maluca aí, ela tinha uma proximidade muito grande com a Inglaterra. Então, a primeira coisa que ela assume o trono é demitir o Pombal. Segunda coisa,
criar o Alvará de 1785. Que é isso aqui, ó. Revoga as manufaturas no Brasil. O Alvará de 1785 não permite que as manufaturas continuem existindo. Quem é que vai gostar disso? A Inglaterra. Por conta de não ter concorrência com seus produtos. A Dona Maria, ela faz um governo pró-Inglaterra. Não esqueçam disso. Fim do monopólio das companhias de comércio. Quem é que vai gostar disso? A Inglaterra. Porque a Inglaterra pode também chegar com seus produtos para serem vendidos aqui no Brasil. Vale lembrar que ainda existia o Pacto Colonial, tá? O Pacto Colonial ainda existia. Só que Portugal estava de joelhos, ferrado, fornicado. Então, tinha que abrir a perna, não tinha jeito. Como é que se banca esse luxo aí da corte portuguesa? Não tem como, né? Uma corte extremamente corrupta. Uma corte envolvida em escândalos. Como é que se banca isso? Abrindo as pernas para a Inglaterra, não tem como. Observamos que durante o período pombalino não tivemos nenhum movimento social. Vocês viram? As revoltas nativistas foram antes. Vem Pombal, para não dizer que não teve conflito, teve as guerras guaraníticas, no Sete Paulo das Missões. Só. Somente. Mas agora, quando o Pombal ele é demitido, não tem mais jeito, pessoal. Existe a germe da independência. Os Estados Unidos se tornando independente em 1776, exatamente por conta dos ideais iluministas, os Estados Unidos se tornam independentes, defendendo a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, fundando um novo sistema de governo, fundando a república e não uma monarquia. Então, meus amigos, isso chega no Brasil. Isso chega no Brasil. Isso chega no Brasil e de uma forma elitista. Porque olha só os participantes. Donos de minas, militares, padres, intelectuais. Gente, essas ideias de liberdade, como é que se sabia que os Estados Unidos estavam numa guerra de independência naquela época, se não tinha internet? Sabe por quê? Porque muitas pessoas estavam estudando na América, na Europa. Então, os estudantes dos Estados Unidos, brasileiros, óbvio, os estudantes que estavam nos Estados Unidos e os estudantes que estavam na Europa estavam em contato com estudiosos. No que diz respeito aos estudantes da Europa, eles estavam lendo obras de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, que falava de liberdade, que falava de fim de mercantilismo, que a economia tinha que ser liberal. Então, esses estudantes eles estão lendo isso e estão fazendo um contraponto com a história do Brasil, onde é governado por um país falido, tem que pagar muito imposto, tem pacto colonial, enfim. Então, esses estudantes voltam para o Brasil
trazem essas ideias. Estudantes que eram filhos de pessoas ricas. Pobre não ia estudar fora. Essa galera que estava nos Estados Unidos estava vivendo a guerra de independência, sob o preceito iluminista, senhores. Então, eles estavam tendo aquela experiência e trazem para o Brasil. Beleza? Motivos. 1. Altos impostos. 2. A instalação da derrama. O que é derrama? Um imposto atrasado, um imposto forçado de dívidas atrasadas. Esse imposto ele seria feito da seguinte forma: soldados da coroa entrariam nas casas e cobrariam os impostos em ouro. Quem não tivesse, teria sua casa revirada. Os soldados iriam levar todos os bens, ou até mesmo a casa do cidadão. Então, essa era a derrama. Influência do iluminismo. Vocês vão estudar isso em sociologia. Vocês vão ter uma aula disso aí. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Industrial. Gente, que é coisa mais liberal do que a Revolução Industrial? A concorrência, a burguesia industrial, né, se tornando aí uma classe a ser batida. A Confidência Mineira é um movimento elitista, porque as pessoas vinham da Europa e dos Estados Unidos. Tinham um viés republicano e não contavam com a participação popular. Para os inconfidentes, vale lembrar que não havia um projeto para libertar os escravos. Mais uma prova de que era um movimento elitista. Não havia na proposta dos inconfidentes a abolição da escravatura. Não existia isso. Resultados. A maioria dos inconfidentes foram enviados para a África e o alferes Joaquim José da Silva Xavier foi enforcado e esquartejado. Foram 11 líderes condenados à morte. Só que Dona Maria, a louca, vai revogar a pena de 10 deles. Somente o Tiradentes vai sofrer a pena capital, a pena de morte. Alguns dizem que foi um ato heróico dele, né, de ter assumido a culpa sozinho. Outros dizem que ele foi morto porque era o mais humilde dentre todos os líderes. Tiradentes teve uma missão de comprar armas aqui no Rio de Janeiro. Esse movimento ele nunca chegou a acontecer, porque ele foi delatado antes. Ele foi delatado por 3 pessoas dentro do movimento. 3 pessoas caguetaram os conjurados. O mais famoso deles, Joaquim Silvério dos Reis, que era um coronel. Inácio Correia Pamplona. E o terceiro delator é o Basílio de Brito Malheiro. 3 delatores. Beleza? Eu vou repetir. Não sei se vocês anotam, né? Não tem como vê-los. Eu vou repetir os 3 delatores da conjuração
mineira. Eles contaram ao governador Visconde de Barbacena o plano dos conjurados, que consistia em sequestrar o governador no dia da derrama. No dia que tivesse a derrama, os soldados estariam envolvidos na derrama e o governo, a sede do governo, ficaria livre. Seria assim que eles iam entrar e sequestrar o governador. Quando o governador sabe dos planos, o governador suspende a derrama. A derrama não acontece. Se liga nessa dica. A derrama não acontece por conta dos 3 delatores. Anotem. Bizu. Porque em livro didático, em materialzinho aí qualquer, só fala só de um. O Joaquim Sibério dos Reis. Só ele. Mas aí pede na prova o nome de outros, vai bailar. Vai perder a questão. Então, os delatores foram Joaquim Sibério dos Reis, Basílio de Brito Malheiro, que era também militar, coronel, e Inácio Correia Pamplona, que era uma espécie de mestre do campo, capataz, né? Tranquilo? Anotaram? Anotaram, né? Show de bola. A Conjuração Mineira, ou a Inconfidência Mineira, ela nunca chegou a acontecer. Fica essa dica também, porque ela foi dedurada antes. No movimento elitista, e não tinha preocupação abolicionista. Não esquece disso. Dentro desse contexto também, a gente tem a participação de pessoas ligadas à maçonaria. A maçonaria, que é um grupo muito ligado à política brasileira. Há indícios que Tiradentes era maçom. Dom Pedro II, Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, José Bonifácio, enfim. Então, a maçonaria está envolvida também nesse momento aí. Quadro do Pedro Américo, Tiradentes esquartejado, enforcado primeiro, né, depois esquartejado. E as partes do seu corpo foram colocadas no caminho entre o Rio de Janeiro e Vila Rica, atual Ouro Preto. Tiradentes vai ser preso em 1789 e vai ser julgado e condenado em 1792. O processo dura 3 anos. Outra revolta separatista, com ideia de separação, independência do Brasil, essas revoltas aí são separatistas, né, galera? A gente já sabe o sentido, né? Fica fácil a gente entender melhor. Foi a Conjuração Baiana, a Conjura Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates. E ela se difere da Conjuração Mineira porque ela é mais humilde. Porque os participantes são das classes menos favorecidas. Classes médias, classe média urbana, negros também, fazendo parte aí desse movimento, muitos negros. E aí, galera, motivos: crescimento de ideias liberais, crise do pacto colonial e grave situação econômica dos baianos.
E aí a gente também faz o link com o quê? Com a situação socioeconômica do Nordeste. Lembra que o Nordeste está perecendo? Primeiro, o declínio do açúcar, expulsão dos holandeses. Depois, a capital mudou para o Rio de Janeiro. O Nordeste ficou abandonado. Né? Características: caráter popular, republicana, separatista, influenciada pela Revolução Francesa e independência do Haiti. A Revolução Francesa foi um movimento que pôs fim ao reinado tirânico de Luís XVI na França. Ele foi guilhotinado, ele e a esposa dele, Maria Antonieta. Guilhotinar o rei é o símbolo liberal, é o símbolo que o rei ele também é um ser humano, que ele não tem sangue azul, coisa nenhuma. Então essas ideias liberais, né, que surgem no iluminismo, né, o iluminismo é um movimento que precede isso aí tudo. O iluminismo ele surge na França, no século XVIII, as ideias são experimentadas nos Estados Unidos, aqui na América, e volta para a França para fazer a Revolução Francesa. Né? Então a Revolução Francesa é simbolizada, a bandeira francesa simboliza liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade econômica, a liberdade de associação, a igualdade dos direitos civis, penais, e a fraternidade, a união da nação. Né? Então, a Revolução Francesa ela é muito importante para a gente aqui no Brasil também. Né? E aí, galera, é um movimento humilde, um movimento de camadas não muito favorecidas, e tem a participação de negros. Portanto, é um movimento que pregava a abolição. Se liga, porque difere da Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira era elitista. A baiana era popular. Então, se é popular, quer abolição. Os principais líderes, pobres, eram Manuel Faustino, Lucas Dantas, João de Deus e Luiz Gonzaga. Soldados e alfaiates, e aprendiz de alfaiates. Todos eles foram enforcados, com exceção do médico Cipriano Barato, que era maçom, e que um dos motivos para a revolta não ir à frente foi exatamente essa questão dúbia da escravidão. Para os maçônicos, a escravidão tinha que continuar. Para os populares, não. Sem o apoio da elite, o movimento acaba perdendo sustentação. E esse movimento ele também vai ser delatado. Atenção aí, anota aí o nome do caguete. O Manuel Faustino, Lucas Dantas, João de Deus e Luiz Gonzaga, eles vão ser delatados, assim como em Minas Gerais. Delatados pelo cidadão chamado André da Veiga. O André da Veiga, então, vai entregar os planos para o governador da Bahia naquele momento. E serão presos e serão condenados à morte por enforcamento, como rege a lei, né? Como rege a lei. Não tem como. Bom, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para falar para vocês. Né? Só para encerrar esse raciocínio aqui, para a apresentação. Então, pessoal, acontece exatamente aí dessas revoltas separatistas, elas serem, evidentemente, essa questão aí diferente das nativistas. As nativistas, elas lutavam pela diminuição dos impostos.
E as separatistas, elas lutavam contra a manutenção de Portugal no comando do Brasil. As separatistas, elas têm, assim, uma grande influência do cenário internacional, tá? É notório. A de Minas Gerais, ela é uma coisa bem interessante porque essas ideias estão fervilhando na Europa e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está passando por um processo de independência e os Estados Unidos está lutando contra a Inglaterra. Os Estados Unidos não está lutando contra uma nação fraca, é contra a Inglaterra, né? Então, isso também anima bastante os brasileiros, porque é possível, né? Se os Estados Unidos, que também sofreram com a colonização, conseguiram lutar contra a poderosa Inglaterra, porque nós, brasileiros, não conseguiremos. Então, isso aí é bem peculiar também. Eram movimentos republicanos, tá? Elaboração de uma república, nos moldes da República Norte-Americana. A República Norte-Americana é uma república que começa dando certo. Isso também ajuda a esses insurgentes, né, a quererem uma mudança no sistema político. Na República, se escolhe o governante, se vota, pode ser votado. Já na monarquia, não. Tirar um presidente é mais fácil do que tirar um rei, por exemplo. Então, são movimentos republicanos, são movimentos que querem, por exemplo, a criação de universidades. A Conjuração Mineira, ela exige a criação de uma universidade, a ampliação da manufatura, rasgar o alvará da Dona Maria de 1785, que proibia as manufaturas. Então, a Conjuração Mineira, ela quer realmente melhoria. Só que você não pode esquecer que a Conjuração Mineira não falava sobre o projeto de abolição, porque era elitista, porque não havia um planejamento para esses negros. Torná-los livres, o que eles vão fazer? Onde é que eles vão trabalhar? Não tem mercado de trabalho para eles, né? Então, não é um movimento que preza essa questão abolicionista. Já a Conjuração Baiana, que é muito parecida com a mineira, bastante parecida, difere exatamente nessa questão da escravidão. Grande parte da liderança na Bahia queriam a abolição. Uma parte ligada à loja maçônica Cavaleiros da Luz, não. E isso vai dar um choque entre eles, e eles também vão ser traídos por um cidadão chamado André da Veiga. A partir desse momento, a gente entra numa fase de crise do sistema colonial. Logo depois, próxima aula, nós iremos falar sobre a chegada da família real ao Brasil em 1808, a chegada de Dom João VI e o início de uma mudança completamente na colônia, deixando inclusive de ser colônia, passando a ser Reino Unido e caminhando para o processo de independência. Tá bom? Queria agradecer a todos vocês por mais essa noite, por mais essa aula aí. Vou me despedir. Até semana que vem. Deixa eu parar aqui de gravar primeiro, né?